A noite caiu depressa sobre o lago. O céu, antes manchado de tons alaranjados, agora era uma tapeçaria negra salpicada de estrelas tímidas. O vento uivava por entre os montes da Galileia, e o mar de Tiberíades, geralmente calmo como um espelho, começava a se agitar com uma força incomum. Jesus havia acabado de alimentar milhares com 5 pães e 2 peixes, um milagre que ainda estava fresco na memória dos discípulos. Mas agora ele os havia mandado entrar no barco e atravessar o mar, enquanto ele próprio subia ao monte para orar sozinho. Pedro hesitou antes de embarcar. Algo no olhar de Jesus era diferente naquela noite. Uma mistura de paz e urgência, como se ele soubesse que aquela travessia não seria comum. Enquanto o barco se afastava da costa, Tiago comentou em voz baixa: "Esse vento não é normal. Está mudando rápido demais." E, de fato, o céu começou a se fechar, e as ondas, pequenas no início, logo se tornaram muros líquidos que batiam contra o casco do barco com fúria crescente. Os discípulos remavam, lutavam, mas a sensação era de que algo maior se aproximava. Longe dali, no alto do monte, Jesus orava. Seus olhos, mesmo à distância, estavam voltados para eles. Ele via tudo: o medo, a tempestade e o que ainda viria. No meio do caos, havia mais do que vento e água. Havia um teste que nenhum deles ainda compreendia. Porque às vezes, Deus te manda para o meio da tempestade, não para te afundar, mas para te ensinar a andar sobre ela. As horas se arrastavam como os remos nas águas revoltas. O barco, agora no meio do mar, balançava violentamente. A noite, espessa como breu, parecia engolir tudo, até mesmo a esperança. O vento não cessava, e as ondas se erguiam como muralhas vivas, ameaçando virar o barco a qualquer momento. Pedro segurava firme no mastro, tentando manter o controle, mas a dúvida crescia dentro dele como a tempestade ao redor. Ele se lembrava do olhar de Jesus antes da partida, como se estivesse dizendo: "Você vai precisar confiar." Mas como confiar, quando tudo ao redor grita o contrário? "Mestre, por que nos mandou sozinhos?" murmurou Pedro entre dentes cerrados, quase inaudível sob o rugido dos ventos. João, sempre atento, gritou: "O mar vai nos engolir. Isso não é só tempestade, parece algo espiritual." Tiago se ajoelhou no barco e orou em voz alta, quase gritando: "Deus de Israel, tem misericórdia." Mas o céu permanecia em silêncio. As roupas dos discípulos estavam encharcadas, o frio cortava a pele e a escuridão parecia zombar de sua fé. Tudo ao redor gritava medo. E o medo, quando alimentado, se transforma em desespero. Foi então que alguém apontou para o horizonte. "Olhem!" gritou Bartolomeu. Entre as brumas espessas e o mar enfurecido, uma silhueta começou a surgir, passos firmes sobre as águas, como se o mar fosse chão. "É um fantasma!" gritaram vários em pânico, mas Pedro não conseguiu desviar os olhos. Seu coração disparou, mas não por medo. Aquela presença não era comum. Aquela silhueta tinha paz no meio do caos, tinha autoridade sobre o impossível, tinha algo de divino. A figura caminhava, passo a passo, como se o mar lhe obedecesse. Cada onda que ameaçava engolir seus pés recuava com reverência. A espuma se aquietava sob seus passos. O vento, por um momento, parecia perder a voz diante dele. No barco, ninguém piscava. O terror paralisava. O impossível estava diante deles, não num sonho, mas na realidade molhada e fria da madrugada. "É um espírito!" alguém gritou com os olhos arregalados de puro pavor. Mas então a silhueta estendeu o braço, e a voz que saiu não era como a dos homens, era como trovão e como sussurro ao mesmo tempo, forte o bastante para romper o medo, suave o bastante para abraçar a alma. "Coragem, sou eu, não tenham medo." Silêncio. Os ventos ainda rugiam, o mar ainda batia no barco.
Mas dentro dos discípulos, algo parou. O medo perdeu o controle. Aquela voz era inconfundível. Pedro deu um passo à frente, ainda no barco, o corpo tremendo, mas não de frio. Seus olhos se fixaram na figura. Senhor, disse ele com a voz rouca, quase quebrada, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até ti, sobre as águas. Os outros olharam para ele como se fosse louco. Mas Pedro não estava falando da boca para fora. Ele queria mais do que ver o impossível. Ele queria viver o impossível, mesmo que fosse por um instante. E então, Jesus olhou para ele e disse apenas uma palavra: vem. Pedro prendeu a respiração. A palavra ecoava dentro dele. Vem. Não era apenas um convite. Era um chamado, um teste. Uma chave que abria a porta entre o natural e o sobrenatural. Os discípulos ao redor ficaram imóveis. Ninguém ousou impedi-lo. Era como se o tempo tivesse parado. Pedro apoiou uma mão na lateral do barco, sentindo a madeira molhada e fria. O coração batia como um tambor em meio à tempestade. E então, ele fez o impensável. Pôs o pé fora. A água, que antes parecia furiosa, agora o sustentava. Ele deu um passo, depois outro. Os olhos fixos em Jesus. Era como se o vento gritasse, as ondas girassem, mas tudo fosse abafado pela intensidade daquele olhar. Ele está andando, sussurrou Tomé, sem acreditar no que via. Pedro caminhava sobre o mar. O impossível se dobrava à fé. Não havia chão, mas havia confiança. Não havia lógica, mas havia presença. Enquanto os olhos de Pedro estavam firmes em Jesus, a água se comportava como terra firme. A cada passo, ele se aproximava mais daquele que dominava o caos. A cada batida do coração, sua alma compreendia. Quando se caminha pela fé, a realidade obedece ao invisível. Mas bastou um segundo. Um som mais alto, um vento mais agressivo, uma onda que subiu mais do que as outras. Pedro desviou o olhar. E naquele instante, tudo começou a mudar. O som do vento aumentou. Uma onda alta ergueu-se ao lado de Pedro como uma muralha de água ameaçando cair. Seus olhos, que até então estavam fixos em Jesus, se desviaram por um instante. Só um instante, para o tamanho do perigo. E nesse breve desvio, o medo entrou. Não pela tempestade em si, mas pelo pensamento. O que eu estou fazendo? Isso não é possível. E naquele exato momento, os pés de Pedro começaram a afundar. Primeiro devagar, depois com pressa. A água que antes o sustentava, agora parecia sugar suas pernas como areia movediça. O coração acelerou, os braços se debateram, o rosto molhado se virou desesperado. "Senhor, salva-me!" gritou. Foi um grito cru, rasgado como quem está à beira do fim. Um apelo puro, vindo de alguém que sabe que só há uma salvação. E Jesus não hesitou. Com rapidez e firmeza, estendeu a mão. Os dedos fortes seguraram Pedro pelo braço e o puxaram para cima. Os olhos dos dois se encontraram, de novo. Mas agora, nos olhos de Pedro, havia vergonha, medo e alívio. E nos olhos de Jesus havia compaixão. Com a mão ainda segurando o discípulo, ele disse com voz baixa, firme, mas cheia de ternura: "Homem de pequena fé, por que duvidaste? Não foi um julgamento, foi uma revelação, porque o perigo maior nunca foi a tempestade ao redor, mas a tempestade que cresceu dentro do coração." Pedro, ainda tremendo, segurava firme a mão de Jesus. A tempestade rugia ao redor, mas naquele instante parecia distante, como um eco distante de um medo que se desfez. O peso da vergonha apertava seu peito, mas o olhar de Jesus não era de reprovação, e sim de misericórdia, um convite para recomeçar. "Não temas, Pedro", disse Jesus com voz que penetrava mais fundo que o frio da noite, "porque a fé não é ausência de medo, mas coragem para seguir apesar dele." Os outros discípulos, ainda atônitos, observavam em silêncio.
Ali, naquela mão estendida, havia mais do que salvação física. Havia redenção para a alma vacilante. Jesus ajudou Pedro a subir novamente no barco, onde o vento ainda uivava e as ondas ainda colidiam. Mas algo mudara naquele instante, uma paz que desafiava a tempestade, nascida no coração dos que aprendem a confiar. Venham, disse Jesus olhando para todos. A fé é o barco que nos sustenta quando o mar quer nos afundar. E naquela noite, cada um entendeu que o verdadeiro poder não está em controlar as águas, mas em caminhar sobre elas com o olhar fixo no autor da vida. A tempestade não havia acabado, mas a esperança e a fé cresceram mais fortes que qualquer vento. O barco ainda dançava sobre as ondas revoltas, mas um novo brilho começava a despontar no horizonte. Lentamente, a escuridão da noite dava lugar a uma tênue luz, como se o amanhecer quisesse anunciar que a tempestade estava prestes a se acalmar. Não apenas fora, mas dentro de cada coração presente ali. Pedro, ainda refletindo sobre seu passo vacilante, sentiu algo profundo crescer dentro dele. Uma confiança renovada, um fogo silencioso que agora iluminava seus medos antigos. Jesus, sentado na proa, olhava para o mar e depois para seus discípulos com um sorriso sereno. Vocês viram hoje que a fé é uma jornada, disse ele, nem sempre fácil, mas sempre necessária. Quando andamos com fé, as tempestades se tornam caminhos e o impossível uma promessa. O vento diminuiu seu fúria e o mar parecia sussurrar canções de paz. As estrelas ainda brilhavam, mas agora elas contavam histórias de coragem, de superação, de quem ousou dar o primeiro passo mesmo sem ver o chão. Naquele momento, Pedro percebeu que o maior milagre não era andar sobre as águas, mas aprender a confiar quando tudo parecia perdido. E assim, enquanto a luz do amanhecer rompendo as sombras, a fé dele se tornou firme, como a rocha que sustenta o mar. Com o primeiro clarão da manhã, o barco finalmente tocou a outra margem do lago. O vento se acalmou, as ondas sussurravam uma canção tranquila e o céu, agora tingido de rosa e dourado, parecia celebrar a vitória da fé sobre o medo. Os discípulos, exaustos mas renovados, desembarcaram com passos firmes, cada um carregando em seu coração a memória daquela noite insólita. Jesus olhou para eles, seus olhos refletindo a calma que só a certeza da presença divina trazia. Vocês entenderam o que significa confiar, disse ele. Mas há algo mais. A fé não é apenas para enfrentar tempestades. Ela é um chamado para caminhar comigo, mesmo quando a jornada não tem mapa ou roteiro. Pedro sentiu um calor crescendo dentro do peito, uma mistura de desafio e esperança. Ele sabia que aquela experiência era apenas o começo de uma caminhada maior, cheia de provas, descobertas e milagres. Aquele mar agitado havia se tornado símbolo da vida, imprevisível, assustador, mas também repleto de oportunidades para quem tem coragem de dar o passo. E Jesus os chamou para seguirem adiante, além da margem segura, para a missão que os aguardava. Enquanto caminhavam pela margem do lago, cada discípulo carregava consigo a lembrança vívida daquela noite em que o impossível se tornou possível. Pedro, especialmente, sentia a chama da fé crescendo, inflamando seu coração para o que viria. Jesus falou, olhando para cada um deles com olhos cheios de esperança. A fé verdadeira não é apenas acreditar no que os olhos veem, mas confiar no que o coração sente, mesmo quando o caminho é incerto. É ela que transforma o medo em coragem, a dúvida em certeza, a fraqueza em força. Eles entenderam que aquela caminhada sobre as águas não era apenas um milagre para ser admirado, mas um chamado para viver a fé todos os dias, enfrentando os desafios da vida com a certeza de que nunca estão sozinhos. Pedro sentiu então que seu papel na história estava só começando, que a fé que vacilou naquela noite seria também a fé que o tornaria um pilar para muitos. A tempestade não era o fim, mas o início de uma jornada que mudaria o mundo.
O sol já se erguia alto, espalhando sua luz dourada sobre as águas calmas do lago. A tempestade havia ficado para trás, mas o aprendizado daquela noite ecoava para sempre nos corações dos discípulos. Jesus olhou para Pedro e, com um sorriso sereno, disse: "A fé não é ausência de tempestades, mas a coragem de caminhar nelas sem perder o foco. Quando você aprende a olhar para mim, mesmo em meio às ondas que tentam te derrubar, você descobrirá um poder maior do que qualquer medo." Pedro sentiu a força dessas palavras penetrar sua alma. Ele sabia que enfrentaria muitas outras tempestades, mas nenhuma seria capaz de apagar a luz da fé que agora ardia dentro dele. E assim, caminhando lado a lado com Jesus, ele entendeu o verdadeiro significado daquele milagre. A fé que nos sustenta é a fé que nos impulsiona a avançar, mesmo quando o chão parece desaparecer. Porque, no final, a vida é isso, uma travessia, onde o convite é sempre o mesmo: vem.